Estamos de volta e hoje vamos falar sobre tonturas e vertigens. Labirintite, tonturas, vertigens, náusea, todo esse quadro aí com esses sintomas. Então fica até o final que eu vou falar sobre o tratamento, como você iniciar um tratamento em casa, um tratamento efetivo, que dê resultado. Independente o nome da doença, se é labirintite, se é síndrome de Meniere, não importa. Importa é o sintoma, tontura, vertigem, e eu vou explicar tudo isso hoje. Então fica aqui até o final. Para quem não me conhece, sejam bem-vindos. Meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta de graduação e terapeuta emocional também, já há 23 anos, e já atendi mais de 20 mil pacientes em 23 anos. E eu me especializei em medicina chinesa e acupuntura. Por muitos anos eu dei aula, mais de 13 anos eu dei aula em pós-graduação de medicina chinesa e acupuntura no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e fui para áreas mais terapêuticas, onde hoje eu trato há muitos anos doenças crônicas de difícil solução. O que é doença crônica? Doença crônica é todo sintoma que se manifesta por mais de 3 meses e não melhora. Então, se você tem uma dor, se você tem uma tontura, se você tem um formigamento, se você tem uma cólica e já passou de 3 meses esse sintoma, ele está crônico. Significa que é incurável? Não. Significa que ele não foi resolvido a causa. E na maioria das vezes não é resolvida a causa. Porque a nossa medicina, ela é muito boa em trauma físico. Se você sofreu um acidente ali na esquina, ou eu quero ir para um hospital, para um pronto-socorro, eu quero anestesia, eu quero anti-inflamatório, se eu fizer cirurgia eu quero antibiótico. A medicina nossa é excelente em trauma agudo, na hora da pancada, na hora da cirurgia, na hora de um acidente, ela é excelente. Mas na doença crônica, que é mais de 80%, 90% dos casos, é uma sinusite que não cura, é uma enxaqueca que não cura, é uma gastrite que não cura, é uma dor na lombar que não cura, é uma labirintite que não cura, enfim, a maioria das doenças ficou crônico. E a medicina não vai na causa. Você vai no médico, o médico vai te prescrever o quê? Remédio, e remédio remedia, ele não cura. Então não existe remédio para curar labirintite, não existe remédio para curar tontura. Os medicamentos, sejam eles medicamentos anti-inflamatórios, sejam eles medicamentos antihistamínicos, sejam eles medicamentos para náusea, eles vão no sintoma, eles vão amenizar o sintoma, mas eles não vão na causa. E a causa eu vou falar aqui para vocês hoje, o que eu mais encontro nos pacientes que têm tontura, vertigem, todo esse quadro aí. Então, para quem não me conhece, agora está conhecendo um pouquinho mais, eu tenho meu canal no YouTube, é o meu nome, você digita lá Gustavo Semitz, você vai cair no meu canal, tem mais de 200 vídeos como esse aqui, onde eu explico a causa dentro da visão da nova medicina germânica, da visão da constelação familiar, da visão de estudos transgeracionais familiares, de quem vem a hereditariedade, para quem são estudos franceses, são estudos alemães, que os alemães e os franceses, em termos de medicina humanística, ela está muito mais avançada do que os Estados Unidos, nem se fala, do que o Brasil, nem se fala. Então toda essa tecnologia não é uma coisa que eu inventei, é uma coisa que eu e há muitos profissionais que vão nessa linha estudaram, e não só estudou, porque é a prática. Tem uma frase que diz que a prática incomoda a teoria. Coisas que fala que na teoria não funciona, você vai fazer na prática, ela funciona. Coisas que na teoria diz que funciona, você faz na prática, ela não funciona. Então o que manda é resultado, e resultado a gente tem. Tanto é que eu, por muito tempo, eu sofri com tonturas, que é o meu calcanhar de Aquiles, digamos assim, é o meu
a minha pedra no sapato a vida inteira, sempre foi o sintoma da tontura. E vocês vão ver como que eu venci isso aí, e muitos pacientes que têm, e que às vezes é rápido resolver, e às vezes resolve em questão de 1-2 minutos, fazendo técnicas apropriadas. Você consegue muitas vezes tirar uma pessoa de uma crise de tontura ou vertigem em questão de segundos ou minutos, sem remédio nenhum, tratando a causa. E a causa muitas vezes é algo bem bobo, vocês vão ver. É algo que para nós aqui hoje, avaliando lá, foi algo bobo, tá? Vocês vão ver isso aqui comigo, certo? Então, para quem tá aí me ouvindo, vamos entrar no assunto agora. Quem tem esse tipo de problema e você quiser clicar ali no botãozinho, nesse aviãozinho que tem do lado ali, e mandar para quem está online, fica aí a dica. Às vezes você tem um parente, às vezes você é da área da saúde e tem um paciente, enfim, seria interessante essas pessoas escutar, porque eu vou falar agora, entrar no assunto bem rápido. As minhas lives tem meia hora, então é extremamente rápido, e já vou falar alguns tratamentos e algumas maneiras de tratar diferente do que existe por aí, tá? Então, Gustavo, e a labirintite? Não importa o nome da doença. Então, vamos colocar um ponto aqui. O nome da doença não é tão importante para o nosso tratamento. Quando eu falo nosso, o tratamento que eu faço, não é tão importante o nome, porque o diagnóstico pode ser dado errado pelo médico. Infelizmente, tá? Porque às vezes é difícil chegar num diagnóstico. Mas ele não importa também tanto. O que importa é o sintoma. Então vamos lá. Tem dois tipos de sintoma grande. Você tem tontura e você tem vertigem. Então vamos aprender um pouquinho. Qual a diferença dos dois? Tontura e vertigem não é a mesma coisa? Não, não é. Tontura é aquilo que quando você toma uma bebida alcoólica, uma cervejinha, você toma 1-2 latas, você toma uma taça de vinho, você começa já a ficar aéreo, você começa a ficar lento, você começa a ficar oscilando para um lado para o outro, ou oscilando para frente e para trás. São as primeiras doses de álcool. É a primeira lata, é a segunda lata, é a primeira taça de vinho. Você começa a ter uma tontura, tá? Como o álcool relaxa, essa tontura é gostosa. Muitas pessoas desejam essa tontura, porque vem o relaxamento do sistema nervoso. Diferente quando a pessoa tem uma crise de tontura e não bebeu álcool, porque ela está sã, ela está bem, mas ela fica tonta, aquilo incomoda. Isso é tontura, um leve balançar, ou para um lado ou para o outro, ou para frente ou para trás. Isso se chama tontura. Vertigem é quando roda e você tem que se escorar e às vezes você cai. Então no final da noite, se você bebeu a noite toda e bebeu demais, quando você chegar em casa e deitar na sua cama e rodar, meu Deus, está rodando. Esse rodar chama vertigem. Vertigem é o girar. Vertigem é o rodar e você perder o equilíbrio. Muitas vezes cair. É vertigem. Se você aí agora, que não tem problema nenhum no labirinto ou no cerebelo, nada, você não tem problema. Se você começar a girar de pé, ou mesmo numa cadeira giratória como essa minha aqui, e eu começar a girar, quando eu parar a cadeira de girar, ou quando eu em pé parar de girar, ele vai continuar girando. Esse girar chama-se vertigem. Então vocês entenderam que tem dois sintomas. Tontura é o mais leve. Vertigem é quando gira, quando roda, quando você às vezes quase cai ou cai. Certo? Então vamos lá. A causa da tontura, da vertigem, ela é muito parecida, ela é muito próxima. Então a causa e o tratamento vão ser iguais, praticamente iguais, certo? Então vamos lá.
E tem gente que tem náusea também, tem enjoo. Às vezes a vertigem, o rodar, incomoda tanto, é tão forte, que a pessoa tem náusea, que a pessoa tem enjoo e algumas chegam a vomitar. Isso vai começando a complicar, ficar muito forte. Então, quando a pessoa tem muito fortes sintomas, significa que a causa foi muito forte. A causa é muito forte, tá? Que causa é essa? Mais de 90% das vezes que eu tratei pacientes com tontura e vertigem, vou falar de novo, mais de 90% das vezes que eu tratei pacientes com tontura ou vertigem, a causa é sistema nervoso central, a causa é emocional, choques emocionais, pequenos traumas emocionais. Não estou falando que é algo psicológico, não é psicológico que a pessoa está inventando, não é isso, tá? Realmente a pessoa viveu choques emocionais, conflitos emocionais bem específicos, que depois, com os anos, começa a gerar tontura e vertigem. Mas que tipo, Gustavo, de conflitos emocionais são esses? Então vamos lá, eu vou citar 5 aqui. 5 tipos de conflitos emocionais que eu estudei na teoria e que eu mais encontro nos pacientes, nessa ordem de importância, tá? Que eu mais encontro. Então vamos lá, eu vou citar os 5 conflitos emocionais que eu mais encontro na prática em quem tem tontura ou vertigem. Não importa se as pessoas que estão entrando aí, não importa o nome da doença, se é labirintite, se tem algumas doenças que tem tontura e vertigem, tá? São poucas, não são muitas. Não importa o nome da doença, importa o sintoma. O sintoma é ou tontura ou vertigem com náusea ou sem náusea, não importa. 5 tipos. Primeiro, vamos lá. O primeiro conflito que eu, na minha profissão, mais encontrei choques emocionais foi com quedas. A pessoa cair, literalmente cair. A pessoa tropeçar e cair na frente de alguém, onde ela vivencia vergonha, onde ela vivencia se sentir impotente em ter caído. Cair numa escada, tropeçar e cair numa escada, cair numa rampa, cair na rua porque tinha uma lajota da calçada um pouquinho para cima e bateu e foi pro chão e caiu. Tropeçou no meio-fio e caiu. Num jogo esportivo onde tinha muita gente vendo a pessoa e a pessoa caiu. Numa festa, não importa se a pessoa caiu e ela estava de pé, não importa se ela caiu e ela estava sentada, caiu da cadeira, caiu da rede, estava balando, caiu da rede. Quedas, e não é uma só não, tem que ter mais de uma. Então foi a primeira vez que passou vergonha, impotência, uma queda, quando criança, lá na infância, na frente do colégio dos amiguinhos. Primeiro evento. Depois com 10, 12 anos de idade novamente. Depois com 15 anos outro evento. Depois com 25 anos outra pequena queda. Quando ela chega lá pelos 30 em diante, ela começa a ter tontura e não sabe por quê. Porque tem o registro da memória dessas quedas, tropeção, quase caiu numa escada, numa rampa, de pé, sentado, deitado. E às vezes você nem lembra mais a queda. É muito comum eu tratar pacientes que tiveram quedas ou de pé, ou sentado, ou deitado, e eles nem lembram. Eu consigo acessar a data que foi, a idade que foi com a minha técnica. Só que normalmente os pacientes não lembram. Por quê?
ficou esquecido. Esquecido, mas não ficou resolvido. Porque se você cai e não tem ninguém olhando, você não vivencia culpa, vergonha, impotência, medo. Quando você tem plateia, aí você pode vivenciar culpa, impotência, medo, pode até ter raiva, enfim. Você entendeu? Então, quedas, tombos, quase cair, escorregar, quedas de altura, onde tem um movimento, geralmente está relacionado depois, lá para frente, as pessoas começam a ter tonturas. E aí, Gustavo, como é que faz? Essa é a tontura que é uma das mais fáceis a ser tratada, resolvida e curada. Sabia disso? Ela é uma das mais fáceis. Eu tenho uma técnica, um tratamento, onde que eu mostro para o cérebro do paciente, para o sistema nervoso, que agora aquela queda dela não teve problema nenhum, que o perigo passou. Não adianta só eu falar desse jeito que eu estou falando, eu tenho que dar comandos para o cérebro. Daqui a pouquinho eu vou ensinar como faz, tá? Então, a primeira grande causa, conflitos emocionais onde a pessoa caiu, teve um tombo, uma queda, um tropeção, uma quase queda de altura, sentado, de pé, deitado, várias vezes na vida, várias vezes, tá? Segunda causa que gera tontura ou vertigem, algo que eu ouvi ou escutei que tirou o meu chão, que me desestabilizou, algo impactante que eu ouvi ou escutei que tirou o meu chão e me desestabilizou a minha vida. É algo muito forte, tá? E novamente não é um evento só. Tem que ter 2, 3, 4 eventos ou mais ao longo da vida. Gustavo, você vai falar de 5 tipos de conflito que gera tontura. Mas pode ser que tem vários dele? Não. Geralmente se é queda, vai ser queda sempre. Geralmente se é algo que eu vi, escutei que tirou meu chão, é algo que eu vi, escutei meu chão que vai repetindo. Geralmente os conflitos não se misturam não, tá? Eles tendem a seguir um padrão. Então o segundo conflito é algo que eu ouvi, escutei, que tirou o meu chão, que me desestabilizou, que eu tive medo de perder ou medo de me separar de algo ou de alguém. Perda da casa, perda do emprego, perda, morte de uma pessoa, separação de alguém, distanciamento de alguém. Algo muito forte que eu ouvi ou escutei, que tirou o meu chão, que me desestabilizou, muito forte. Vivido uma vez na vida, 2 vezes na vida, 3 vezes na vida, chega uma hora que começa a dar tontura. Então, ou pode ser uma queda, várias quedas que a pessoa teve, quedas de altura, ou uma segunda hipótese, algo que a pessoa ouviu, escutou, que tirou o chão, que desestabilizou, que ela teve medo de perder ou se separar. Vamos para a terceira. Um conflito, um choque emocional, onde ela vivencia dúvidas, caminho e direção. E agora, para onde eu vou? Algo que acontece dramático na vida, que agora ela tem que escolher e ela não sabe para onde ir. Um choque emocional dramático na vida, onde ela vivencia e agora para onde eu vou? E ela não sabe, dúvidas, qual o meu caminho a seguir, qual a direção que eu tomo e agora? Por exemplo, o que o pessoal passou no Rio Grande do Sul. A enchente veio e levou a casa. E agora para onde eu vou? Quando você vivencia e agora o que eu faço? E agora para onde vou? Que caminho eu tomo? Será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Esse choque emocional pode
pode gerar tontura. E nunca é para todo mundo. É só quem está abalado mais emocionalmente. Só por isso que se espiritualizar é importante. Por isso que cultivar a fé é importante. Por isso que você ter alguma coisa em que você acredita, ou até uma religião, que você tenha rituais, é importante para fortalecer a fé, para você não ter tantas doenças. Toda vez que a tua fé é grande e você entende que morte é uma passagem, que acidente acontece mesmo, que eventos bons e não tão bons acontecem, toda vez que você se espiritualiza muito, o número de doenças que você tem vai diminuindo, sabia disso? Porque você muda a percepção do cérebro em relação a tragédias. Porque a sua mãe fala que é trágico, o seu pai fala que é trágico, a sua avó fala que é trágico, a mídia, a TV fala que é trágico, as outras pessoas, os vizinhos falam que é trágico, mas quem disse que é? Por isso que é importante se espiritualizar. Não é ter uma religião, é se espiritualizar. É diferente. Então eu falei de quedas. Ou você vivenciou uma queda, ou você vivenciou algo que você ouviu e escutou que tirou o seu chão, ou você vivenciou dúvidas, caminho, direção de vida e agora para onde eu vou. Vamos para o quarto conflito emocional. Algo que eu vivencio, que eu tenho uma queda brusca na minha vida. Uma queda metafórica. Uma queda virtual. Quando eu vivencio uma queda na minha vida, no meu padrão de vida, por exemplo, sei lá, eu estou numa grande empresa que eu ganho, sei lá, 20 mil reais por mês líquido, minha esposa não trabalha, eu tenho 3 filhos, eu estou há 12 anos naquela empresa e de repente vem a pandemia e eu sou mandado embora. E agora eu tenho uma queda brusca no meu padrão de vida. E agora eu tenho que vender o meu carro importado. E agora eu tenho que vender o carro da minha esposa para sustentar a casa, para pagar o aluguel caro ou toda a minha vida, o custo da minha vida. E aí o padrão da minha vida, o meu conforto cai um monte. Quando eu vivencio uma queda brusca no meu padrão de vida, por um desemprego, por uma pandemia, por uma enchente, etc, 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 o cérebro entende que você teve uma queda. Só que essa queda foi virtual, ela não foi real. Eu não caí no chão, mas eu tive uma queda de vida. Uma queda brusca de vida pode gerar tontura e vertigem, certo? Pode gerar, sim. Novamente, você tem que ter vivenciado mais de um evento. Às vezes, quando você era criança, tinha 10 anos de idade, pai e mãe caíram o padrão de vida forte. Aí foi o primeiro evento. Daqui a pouco, agora você tem 40 anos de idade e você vivencia. Pronto, agora você tem um segundo evento. A partir dali, você pode começar a ter tontura e vertigem. Esse é o quarto conflito emocional que pode gerar tontura e vertigem. O primeiro conflito, uma queda real. O segundo conflito, algo que eu ouvi, escutei, que tirou meu chão, que me desestabilizou. O terceiro conflito, para onde vou e agora, o que eu faço, que caminho eu tomo, para onde eu vou. O quarto conflito, uma queda do meu padrão de vida virtual, metafórico, que eu vivenciei, do padrão de vida. E o quinto conflito emocional que pode gerar tontura e vertigem é um evento, vários eventos fortes que acontecem na minha vida, de algo que eu não consigo controlar. Quinto conflito, algo que eu não tenho controle, que eu não consegui controlar. Não tenho o controle de tudo.
perdi o controle da vida, perdi o controle do carro na estrada e capotei, perdi o controle da bicicleta na descida, que o guidão ficou chacoalhando, não consegui controlar a bike e caí. Todas as vezes que eu vivencio um choque emocional onde eu perco o controle de algo importante que eu estou fazendo, perdi o controle dos meus negócios, quebrei a empresa, perdi o controle do carro e bati, perdi o controle da moto e bati, perdi o controle sei lá do que, não consigo controlar. Quando eu vivencio algo que eu não posso controlar e você vivencia um choque emocional, você pode ter tontura e vertigem. Então vamos revisar. Eu falei de 5 grandes conflitos emocionais que podem gerar tontura e vertigem. O primeiro, quedas de altura, tombos, escorregões, de pé, sentado ou deitado. Ou algo que eu ouvi, escutei, que tirou meu chão, que me desestabilizou. Terceiro, dúvidas, caminho, direção de vida e agora para onde eu vou. Quarto, uma queda no meu padrão de vida, do meu conforto, de algo muito forte. E quinto, um conflito emocional de algo que eu não controlo, algo que eu não consigo controlar e perdi o controle daquilo. Lembra que eu falei no começo? Esses conflitos geralmente eles não se misturam. Ou você vivencia queda de altura, queda de escada, queda de rampa e esses padrões ficam se repetindo, são vários eventos ao longo da vida. Ou algo que eu ouvi que tirou meu chão e se repete esse. Eles não se misturam, tá? Geralmente eles não se misturam. Se é um, se é outro tipo de conflito é outro. E nunca é um conflito isolado. Lembra que eu sempre repito nas minhas aulas. Não é um evento que você vivencia que você vai ter sintoma e depois doença. Porque primeiro começa o sintoma, depois vira uma lesão no órgão. Vira doença. Para o sintoma virar doença, leva um tempo. Por isso que você tem que resolver o quanto antes, o mais rápido possível. E aí, Gustavo, como que eu resolvo isso? Tá. Então eu vou falar dos 5, eu vou falar de um. O que mais gera conflito emocional são as quedas. Quedas de altura. Então se você tem tontura, se você tem vertigem, a primeira coisa é você pegar um papel, você pegar uma caneta, sentar a bunda na cadeira e pensar. E fazer uma pergunta. E a pergunta que você vai fazer é assim: quais quedas que eu vivi, que tinha gente próximo, que eu vivi vergonha, que eu vivi me sentir impotente, incapaz e não conseguir ficar de pé, que eu vivi culpa, que eu ouvi algo ou escutei e eu caí. E você vai pegar que idade foi, aonde foi, com quem foi, e você vai anotar. A primeira idade que eu lembro, vou dar um exemplo, foi quando eu estava na rede, meus primos em volta, e eu tinha uns 9 anos de idade, e eu caí e todo mundo deu risada. Então esse é o primeiro evento. Estava deitado na rede e tive uma queda. Depois, com 15 anos de idade, não sei o que. Então você vai escrever, você precisa saber disso, tá? Senão é muito difícil tratar, tá? Sem a minha ajuda. Se eu tratar, você não precisa lembrar. Não precisa, tá? Agora, se você quiser tratar sozinho em casa, você tem que lembrar, senão não vai resolver. E aí você anota, então você vai anotando, evento com tal idade, que posição estava meu corpo no espaço, eu estava de pé, eu estava sentado, eu estava deitado, quem estava próximo,
Qual movimento que eu estava fazendo? Você vai ver a tendência, se for por uma queda, é sempre do mesmo jeito, tá? Vai ter pelo menos 3 eventos que se repetem do mesmo jeito. Escorregou na escada com 10 anos, escorregou na escada do tobogã com 15 anos de idade, escorregou numa escada molhada com 25, sei lá. Estou dando exemplos que eu encontro em pacientes, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma técnica, você vai pegar esses eventos e você vai falar exatamente assim. Esse é o tratamento. Minha querida alma e espírito, eu agora aqui me represento. Eu sinto muito por impotências, não conseguir ficar de pé, cair, levantar, culpas, raivas que eu vi e escutei quando caí em tal idade, em tal idade, em tal idade, de pé ou sentado e tal. Eu sinto muito. Eu agora aceito tudo isso que eu vivi. O perigo acabou. Sou muito grato por isso. Agora eu me libero disso tudo. Agora estou livre. Fiz um tratamento. Estou dando comandos específicos com técnicas específicas. Não vou explicar a técnica, que é bem complexo, mas eu estou dando de presente para você, gratuitamente, como eu faço no meu consultório com os meus pacientes. É só isso que você faz, doutor Gustavo? Não, não é só isso. Porque quando eu atendo o paciente, eu vou rastrear que idade foi, eu vou ter detalhes que é importante para desbloquear. E aí eu vou fazer esse tratamento e mais alguns. Eu estou te dando de brinde um deles. Existem vários outros que eu faço. Você vai fazer esse e vai testar. Depois que você fizer esse, você vai fazer esse com essas frases. Você volta o vídeo, escuta as frases, anota as frases, tá? Você vai fazer 3 dias seguidos. Principalmente à noite, antes de você dormir. A última coisa que você vai fazer antes de dormir é esses comandos para ficar remoendo no cérebro até o dia seguinte. E aí você vai fazer um outro, que é esse aqui, ó. Você vai fechar os olhos por 30 segundos. Esse é um segundo tratamento. Você vai fechar os olhos por 30 segundos. E vai pensar nas quedas que você teve, que passou vergonha, humilhação, impotência, culpa, raiva. E você vai lembrar desses eventos. Principalmente dos últimos que você vivenciou. Também, dos últimos. Nesse mês, no mês passado, quase escorregão, queda. Você fecha os olhos e lembra dos eventos de quedas. E aí você vai abrir o olho, você vai pegar uma caneta, você vai fixar teu olho na caneta, na tampa da caneta, e você vai fazer para um lado e para o outro. A cabeça fica reta. É só a caneta que vai. E o teu olho vai seguindo para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Para cima e para baixo. A cabeça fica reta. Só o olho que vai para cima e para baixo. Para um lado e para o outro. Circular. Circular. Circular para o outro lado. E você faz isso 1 minuto, sentado. Depois você faz isso de pé, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Circular horário, circular anti-horário. E você repete esse exercício 3 dias seguidos. Tem que repetir pelo menos umas 2 vezes por dia. Pelo menos umas 2 vezes. Então eu te dei 2 exercícios, um com comandos e o outro um estímulo neurológico bilateral que estimula os 2 hemisférios cerebrais para você desbloquear do campo emocional os pequenos eventos que eu falei, certo? Então, eu estou te dando de presente isso aí. Essas técnicas são muito fortes, vieram da neurociência. Tem toda uma explicação, que não dá tempo agora de falar só nos meus cursos, que eu falo por que funciona, como funciona, etc.
eu estou dando de presente, de graça para você, tá? Teste em casa, veja o quanto isso vai funcionar. Vai funcionar para todo mundo? Óbvio que não. Eu falei para tratar quedas. Tem todos os outros conflitos. Quem teve queda e a tontura veio por isso, se fizer, provavelmente vai melhorar muito. Será que vai curar? Eu não sei. Eu sei que a maioria melhora muito só em eu dar uma dica assim, tá bom? Teste, depois me mande o resultado por direct. Gustavo, melhorei tantos %, ou não melhorei nada, etc, etc. E quem quiser tratar comigo, particular, aí tem por videoconferência, em qualquer lugar do mundo que você tiver, a gente trata. Geralmente umas 2 sessões melhora 80, 90% da tontura e da vertigem. A maioria dos casos consegue resolver completamente, curar completamente. Tem como? Tem. Com remédio, não. Com técnicas que vão no sistema nervoso, como essa que eu falei. Certo?